Seguindo a resolução da prova do Enem de matemática de 2018, tá? Vamos seguir a partir da questão de número 21, tá? O arquivo vai estar na descrição do vídeo para poder acompanhar na mesma ordem que a gente está, tá? A questão número 21 diz assim, ó: o artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos, não é? Para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Então a pena aqui é de 5 anos, questão 21, tá? Assim, pena de 5 a 15 anos de prisão, certo? Daí diz assim, ó, entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3, tá? Então, se for réu primário, tá aqui, primário, ele pode reduzir a pena, pode ter redução da pena em 1/6 a 2/3, 1/6 a 2/3 de redução. Suponha que o réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução da pena, sua pena deverá variar de quanto? Daí tem de tanto a tanto, né? Então o que acontece? A pena que ele tem que cumprir é de 5 anos, se não tivesse redução, né? De 5 anos até 15 anos. Certo? Só que vai ter uma redução, né? Vai ter uma redução, tanto para cá como para cá. Ele quer saber os limites, a pena mínima, né? Até o máximo que ele pode cumprir sendo um réu primário. Bom, o que acontece aqui? Tem em anos, tem em meses, então para facilitar eu vou botar tudo na menor unidade, que seria os meses, tá? Então eu vou colocar tudo em meses aqui. 5 anos dá quantos meses aqui? 5 vezes 12 dá 60 meses. Se eu errar as contas, você me fala, fiz de cabeça aqui. 60 meses. Tá? Então, vou fazer aqui 12 vezes 5. Vai lá. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Tá? 60 meses. 15 anos. Ah, vou fazer a conta de novo? Pessoal, se é 5 e 15, aqui é 3 vezes mais, né? 3 vezes mais, 180 meses. Tá? Vamos conferir o cálculo, que já começamos aí dando tudo meio errado hoje. Tá? Então vamos fazer aqui 12 meses vezes 15. 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 e 1, 6. 1, 2, 0, 8, 180 meses, certo? Só que ele não vai cumprir esse prazo porque ele é réu primário, então ele tem a redução. Então o que acontece? Ele vai ter uma redução para trás aqui, vai ser menos de 180 menos, vai ter uma redução aqui e uma redução aqui para trás. Só que ele me dá dois tipos de redução. Qual redução que é maior? 1/6 ou 2/3? Pessoal, a gente tem aquele esqueminha para comparar frações e ser rápido, né? Então vamos ver aqui, ó, 1/6 e 2/3. Já pense aí, quem que é maior, quem que é menor? A gente multiplica de baixo para cima, ó, 3 vezes 1, 3, põe o 3 aqui, 6 vezes 2, 12, o 12 é maior do que o 3, então eu sei aqui que esta aqui é a redução maior, 2/3 é maior do que 1/6, certo? Então ele quer saber o intervalo máximo, né, que pode ter a mínima, pessoal, a mínima pena que ele vai cobrir é se ele pegar aqui a redução máxima. Vai lá, redução máxima. Ou seja, quanto mais reduzir, menor vai ser a pena. Então, a menor pena possível vai ser quanto? Vou fazer o cálculo aqui. A redução máxima é de 2/3. Então, vai ser 60 meses menos 2/3 dos 60 meses. Então, aqui vai dar 60 meses menos 60 dividido por 3 vai dar 20, vezes 2 vai dar 40. 60 menos 40 vai dar 20 meses. Então, isso é a pena mínima, tá?
pegou 5 anos, é o mínimo, mas é primário, bom comportamento, aquela história toda. Quanto que eu posso reduzir ao máximo? 1/6 ou 2/3? Eu concluí que 2/3 é uma redução maior. Então, o que vai acontecer aqui? Esses 20 meses vai ser quanto tempo? 1 ano é 12, 2 anos é menos de 2 anos. Então, isso aqui vai dar 1 ano menos 12 e 8 meses. Vamos conferir o cálculo aqui. Então, isso aqui seria a pena mínima, né? O mínimo que eu vou ter é 1 ano, que é 12 meses, mais 8 dá os 20 meses, tá? 1 ano e 8 meses. Só que eu tenho mais de uma resposta com 1 ano e 8 meses. Então, já estou ali entre a A e a B, certo? A B não é, ó, já dá para resolver a questão. A B não é, porque 5 anos... Ah, não, 5 anos poderia. Pensei que era 15 a resposta. Tem redução. Pessoal, aqui eu posso ter uma redução de 1/6 ou 2/3. Só que eu quero saber o intervalo máximo que eu tenho ali. Então tem que ser o mínimo e a pena máxima. Pessoal, qual vai ser a pena máxima? Ah, 15 anos? Não, ele é primário, ele tem a redução. Então aqui eu vou ter que botar a redução, que é redução mínima. Isso aqui, imagina o cara sendo preso. Isso aqui é a melhor situação para ele e aqui é a pior situação para ele. Ah, mas a pior é 15 anos. Não, não é porque ele é primário, bons antecedentes. Então a pior situação é ele conseguir, nos 15 anos, reduzir o mínimo. Quanto mais ele reduzir, é melhor para ele. Então a redução mínima é quanto? O menor é 1/6. Então, na realidade, esse valor aqui, ó, é como se fosse uma régua do tempo, né? Seria os 180 meses menos, qual é a redução mínima? É 1/6. Menos 1/6 da pena de 180. Vai dar 180, eu estou trabalhando em meses, né? 180 por 6, ó, 18 por 6 dá 3, vai dar 30. Isso aqui vai dar 150 meses. Tá? 150 meses. Aqui eu fiz de cabeça, né? Porque 20 meses é fácil de fazer. 150 meses. Mas qual é o cálculo para mim saber certinho? Eu pego o número de meses, 150, divido por 12. Daí vai me dar a quantidade de anos, né? Então o que vai acontecer aqui? 15 dá uma vez, dá 12, sobra 3. Baixa o 0, dá 30. Dá 2, ó, 2 vezes 2, 24. Sobrou quanto? Sobrou 6. Pessoal, eu estou trabalhando em meses, sobrou 6 meses. E o número de divisão, se eu dividir por 12, deu 12 anos. Então isso aqui vai dar 12 anos e 6 meses. Tá? Então eu tenho aqui, o mínimo que ele pega é 1 ano e 8 meses e o máximo 12 anos e 6 meses. Resposta A de América, tá? A Bruna vai conferindo aí o gabarito para nós, tá? Se não tem material, mandei agora o material para vocês. Tá aí a questão de número 21, tá? Mais interpretação, tá? Dificuldade no cálculo. Tá? Fechou, né? Tá? Observaram? Se não entenderam, podem falar aí que eu posso fazer um comentário a mais, tá? O esquema é que tem 2 tipos de redução, tá? E a questão da interpretação, ele quer um intervalo máximo. Se eu botar a redução mínima aqui, ó, daria aqui, ó, daria aqui. Se eu botar a redução máxima, daria aqui. Mas ele quer o do mínimo até o máximo. Opa, me passei aqui, ó, até o máximo, ó. Então ele quer saber esse intervalo, o que o cara pode cumprir, tá? Tu sendo advogado vai dizer pro cara assim, ó, no mínimo tu vai ficar 1 ano e 8 meses, mas se der tudo certo, tá? A pior das hipóteses, tu vai ter a redução porque tu é primário, mas no máximo tu vai ficar 12 anos e 6 meses, tá? Então uma questão como as de 2018 aí, questões todas bem complicadas, tá? As outras provas a gente vê uma facilidade maior. Vamos para a questão 22 então? Questão de número 22. Questão de número 22. Na teoria das eleições, o método de Borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking de sua preferência para a concorrência. Isto é, criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes. Então, eu estou explicando que existe um método de eleições aqui, que tu faz assim, ó, o melhor é o A, o segundo melhor é o C, o terceiro melhor é o E. Tu coloca em ordem e daí tu vai dar uma pontuação.
o pior vai ganhar menos e o melhor colocado vai ganhar mais, tá? A este ranking é associada uma pontuação. Ó, 1 ponto para o último colocado do ranking, 2 pontos para o penúltimo, né? 3 para o antepenúltimo e assim sucessivamente. Então o último ganha 1 ponto, o penúltimo ganha 2, o antepenúltimo 3. Então se eu tiver 5 concorrentes, que geralmente as questões são 5, porque são 5 alternativas, tá? O primeiro colocado vai ganhar 5, porque o último vai ganhar 1, né, que é o quinto colocado, o quarto colocado vai ganhar 2, o terceiro 3, e assim tu vai subindo até chegar no primeiro colocado. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes. Em uma escola houve um concurso de poesia no qual 5 alunos concorreram a um prêmio, sendo julgado por 25 juízes. Então tem 5 alunos. A pergunta não vai ser de juiz, não, vai ser de aluno, porque são 5 alunos, são 5 alternativas. Tu já tem que estar ligado nisso, tá? Porque às vezes o texto é tão grande que a gente se perde. O que é 5? Ah, são 5 empresas. Então a pergunta é qual a empresa que vai produzir mais, qual a empresa que vai ter maior prejuízo, esse tipo de coisa que o Enem gosta. Para a escolha da poesia vencedora, foi utilizado o método de borda. No quadro estão apresentados o ranking dos juízes e a frequência dos rankings, tá? Então aqui tem a colocação, vamos estar aqui, ó, colocação, tá? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, tá? Quinto lugar. Tá? Depois a gente vai organizar o texto conforme essa tabela aqui, para a gente não se perder, tá? É muita enrolação no texto, ou seja, muita questão de interpretação. E agora a gente tem aqui, ó, os rankings. Os rankings pode ser 1, 2, 3 e 4. O que o aluno tem que pensar aqui? Espera aí, são 4 juízes? Não, são 25 juízes. Ele me deu 4 rankings. Então vai ter mais de um juiz escolhendo o ranking 1, mais de um juiz escolhendo o ranking 2 e assim por diante. Por isso que ele dá a frequência ali, ó. O que é a frequência? A quantidade de juízes que vai escolher o ranking 1. Então, por exemplo, ali na tabela da frequência diz que o ranking 1, quantos juízes escolheram o ranking 1? 4 juízes, ó. 4 juízes escolheram o ranking 1. O ranking 2, 9 juízes escolheram esse ranking aqui. O ranking 3, 7 juízes escolheram, né? E o ranking 5, 5 juízes escolheram. Se eu somar isso aqui, vai dar quanto? Eu acho que vai dar. Vamos ver agora aqui, ó, se eu estou certo. 9 com 4 dá 13, com 7 dá 20, com 5 dá 25 juízes. Tá? Então, olha lá, ele me falou quanto a frequência, ele não me fala quem é, mas eu somei ali, deu 25. 25 juízes, 4 dos juízes escolheu o ranking 1, que agora a gente vai copiar. A poesia vencedora foi quem? Olha só. O que acontece? O primeiro ranking aqui, eu tenho aqui, é a Ana, só vou botar o A, tá? Ana, Bia, Caio, Dani e Edu, certo? Aqui, o ranking 2, Dani, Caio, Edu. Como está dividido aqui para mim, eu já vou botar assim, ó, tá? Para mim me livrar aqui. Edu, confiram se eu não errei nada aqui, senão vai dar errado. Isso aqui já vem na prova, né? Não tem como a gente errar. Bom, aqui Dani, Ana, Edu e Bia. E o último aqui, Bia, Dani e Caio. Tá? Então o que aconteceu aqui? Saiu os rankings aí, tá? Ana, Edu, que eu botei só as iniciais deles. Pessoal, o primeiro colocado ganha quanto? Pera aí, eu não sei. A regra me diz que o último colocado ganha 1 ponto. Então esses caras aqui, ó, ganham 1 ponto, ó. Esse cara aqui vai ganhar 1 ponto nesse ranking aqui, ó. 1 ponto. E aqui, o quarto, 2 pontos. O terceiro, 3 pontos. Aqui 4 pontos e aqui 5 pontos. Aqui é a pontuação. Pontuação, tá? Então vamos pegar um aleatório aqui para vocês poderem entender, certo?
O final é quem fizer a maior pontuação entre esses alunos, né? O A é a Ana, o B é a Bia, né? Vamos ver quem é que fez a maior pontuação. Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui a Ana. Ana, B, C, D e E. Vamos fazer o da Ana. A Ana está aqui. Quantos pontos ela ganhou aqui? Ela ganhou 5 pontos, mas 4 juízes deram 5 pontos para ela. Olha lá, 4 juízes deram 5 pontos. Então aqui ela fez 20 pontos. É só multiplicar 5 vezes 4, 20. Cadê a Ana nesse ranking aqui? A Ana aqui ganhou 2 pontos, mas 9 juízes deram 2 pontos para ela. 9 vezes 2 vai dar 18. Nesse ranking aqui ela ganhou 4 pontos, mas 4 vezes 7 é 14, 28 pontos. E a Ana aqui nesse ranking aqui também ganhou, não ganhou, 4 vezes 5, 20 pontos. Então a pontuação da Ana, né, devido ao ranking 1 foi 20 pontos. Ah, mas não é 5, o ranking 1 me dá 5, mas 4 juízes me deram 5, ela formou 20 pontos. No ranking 2 foi 18, no ranking 3 foi 28 e no ranking 4 foi 20 pontos. Vamos ter que fazer essa soma. Eu vou optar em fazer no final a soma, tá? Ou fizemos agora? Vamos fazer agora, que a gente já vai eliminando eles, tá? É a maior pontuação, então aqui vai dar 20, com 20 dá 40. 40, 68. 68, 78, com 8, 70. Vamos lá, 20, 40, 60. Assim, ó, vamos desenvolver uma técnica aqui, tá? Para fazer essas somas rápidas aqui. Tu viu que eu comecei a bater cabeça aqui, ó. Soma só as unidades, pessoal, só as unidades. Ó, 0, 8, com 8, 16, com 0 dá 16. Somei só as unidades, para ser rápido. Agora vamos somar as dezenas. Olha só, 20, 30, 50, 60, 70. 70 com 16, 86. Pegaram o esquema? Tá? Viu que eu fui fazer a conta, não fiquei confortável. Então isso aí na prova a gente precisa fazer a conta rápida, tá? Bom, vamos aqui para, eu acho que é a Bia, né? Vamos para a Bia. A Bia, quantos pontos fez aqui? Quando ela está no ranking 1, ela ganha 4 pontos. Se o juiz escolher o ranking 1, vai dar 4 pontos para ela. Só que 4 juízes escolheram o ranking 1. Então 4 vezes 4 dá 16. A Bia aqui ó, ficou em último lugar, só ganhou 1 pontinho. E 9 juízes escolheram ela. 9 deram 1 ponto para ela. Então só 9 pontos. Ó, a Bia tá mal aqui. A Maqui ficou em primeiro lugar, ó. Primeiro, 5 vezes 7, 35 pontos. E depois a Bia aqui tá aqui, ó. 2 vezes 5, 10 pontos aqui. Quantos pontos a Bia fez? A Bia fez 16. Depois a Bia fez 9. Depois a Bia fez 35. E depois a Bia fez 10. Vamos ver se ficou bom esse esquema para a gente somar. Tá? Só as unidades. Só as unidades. Vamos lá. 0 não conta. 5 mais 9 dá 14. 14 com 6 deu 20. Mas agora só as dezenas. 10, aqui não tem nada, ó. 10 com 30 dá 40, com 50 deu 70. Infelizmente a Bia tá fora. Não foi ela que ganhou o concurso de poesia. Agora a gente vai para o Caio. É Caio, né? Para o Caio. O Caio aqui ganharia quantos pontos? A gente já viu que é só multiplicar a linha por coluna. Ó. 3 vezes 4 dá 12 pontos. 3 vezes 4, 12. Aqui, 4 vezes 9 dá 18, dá 36. Aqui o Caio, 3 vezes 7 dá 21. E aqui o Caio foi mal. 1 vezes 5 dá 5 pontos. Então o Caio tem 12 mais 36 mais 21 e mais 5. Somando as unidades, 2 com 6 dá 8, com mais 1, 9, com 5 dá 14. Agora as dezenas, aqui não tem dezena, então é 20, com 30 dá 50, com 10 dá 60. 60 dá 7, 4, tá? 7, 4 tá fora também, tá? Tá fora também. Bom, se eu não aqui é uma questão assim, ó, se eu errar uma multiplicação dessa aqui, acabou a questão, tá?
Então, vocês vão olhando, olha lá no gabarito lá se eu estou indo no caminho certo, senão vocês já dão um grito para a gente consertar agora. Eu já eliminei a B e a C. Se o gabarito lá é B ou C, eu já errei, tá? Alguma coisa. Vamos para a questão número D. Aqui, ó. Quem é que é a D? É a Dani. Vamos ver quanto que a Dani fez na poesia aqui, ó. No ranking 1, ela ganha... Quatro juízes escolheram ela no ranking 1, né? Mas ela ganha 2 pontos. 2 vezes 4 dá 8. Eu vou botar 8 aqui, tá? Aqui a Dani tá aqui, 5 vezes 9, opa, 45 pontos, olha que pontuação boa. 9 vezes 5, 45, ó, não tem nenhum 45 aqui, ó. Olha só, tá saindo bem, ó. A Dani, mas aqui foi mal. 1 vezes 7 dá 7, 7 pontinhos aqui. 7 pontinhos, e por último a Dani tem intermediário, 3 vezes 5, 15. No olhômetro eu gostei dessa pontuação dela aqui, vamos ver o que acontece. As unidades, 5, com 5, 10, com 7, 17, 17 com 8, 17 com 8 vai dar 25, 25 mais, unidades, 40, dezenas, 40 com 10, 50, 50 vai dar 75, não superou os 86, a Dani está fora também, tá? O E, 4 vezes 1, 4 pontinhos só, põe aqui 4 pontinhos. Depois o E, 3 vezes 9 dá 27, 27 pontinhos, 27 pontinhos. Depois o E aqui, 2 vezes 7, 14, não estou gostando da pontuação dela, tudo baixinho, 14. E por último, o E, mas foi em primeiro lugar aqui, ó, 5 vezes 5, 25 pontos, 25 pontos. Vamos lá. 25, 27 dá 5. Ah, não, vamos fazer as unidades aquela que a gente combinou. 5, 9. 9 com 7, 16. Com 4 dá 20. Dezenas, 20, 30, 50. Mais 50 dá 70. Tá fora também. Dani, por favor, aí confere aí se foi a Ana que foi a campeã. A Ana campeã, resposta E de Espanha. Fechou? Pô, que sacanagem, ó, que sacanagem. Eu olhei aqui, eu ia botar a letra A aqui, ó. Eles botaram as letras desencontradas, né? Geralmente eles colocam a Ana como alternativa A, né? A Bia como B, e isso não aconteceu aqui. Mas o A, o B, o C e o D não são as alternativas, tá? Aqui é a Ana, ó, Ana, que é a alternativa letra E, tá? Não é muito comum acontecer isso. Geralmente eles colocam os nomes com A, B, C, D e E para ser as alternativas, tá? Não vai influenciar em nada, mas eu achei estranho isso aí, tá? Geralmente é organizadinho assim. 23. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de barco de 2 remos, no mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento, tá? Então tem um remador com 2 remos, os remos são do mesmo tamanho. Nesta posição, os 2 remos se encontram num ponto A. Ele está com as mãos juntas, né, que seria o ponto A, e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC. Olha só. Então o A é nas mãos do remador, olha lá, A nas mãos do remador. Os 2 remos têm o mesmo tamanho, vou botar um tracinho aqui, certo? A ponta do remo aqui é B e a ponta do remo aqui é C, e esses pontos formam um triângulo, tá? ABC, cujo ângulo BAC, pessoal, o ângulo, ó, BAC, ó, BAC, tem um circunflexo onde é o ângulo aqui, é um ângulo de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento que o remador está nessa posição, é que triângulo? Bom, aqui uma coisa bem simples. Esses lados são congruentes, ou seja, são do mesmo tamanho. O lado do triângulo tem a ver com o ângulo oposto a ele, né? Então, se aqui é um tracinho, eu vou chamar de alfa. Se aqui é um tracinho, aqui é alfa também. Tem 2 ângulos iguais, poderia até fazer o cálculo para 180 graus,
sobra 10 graus, né? Porque 180 são os ângulos internos. Aqui é 5 graus e aqui é 5 graus, tá? Então o remo está bem aberto ali, né? 5 graus em cada um deles. Mas o importante, ele é isósceles, porque tem dois lados congruentes, ou dois ângulos internos congruentes. Então ele é um triângulo isósceles, tá? Outra característica que eu posso dizer, quando é 90 graus um dos ângulos, ele é retângulo, certo? Quando os três ângulos são menores do que 90 graus, né, são ângulos agudos, eles são acutângulos, né? E quando tem um dos ângulos maior que 90, ele é um triângulo obtusângulo, tá? Porque o ângulo, né, ele é obtuso, ele tem um dos ângulos obtusos, que é maior que 90. Então ele é isósceles e ele é um triângulo obtusângulo. Não é comum cobrar esse tipo de teoria na prova do Enem, mas aqui a gente tem a resposta letra E, sem grandes dificuldades a questão, tá? Talvez seja a questão mais fácil até agora que a gente fez da prova. Temos aí a questão de número 23. Essa eu acho que ninguém tem dúvida, né? Tá? Pessoal, questão de número 24. Questão de número 24. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que dividem o círculo em partes iguais, tá? Então eu tenho a rosa dos ventos aqui, já vou copiar aqui ela. Olha só, aqui a gente tem o norte, né? Aqui a gente tem o sul. Tem gente que se atrapalha aqui com leste e oeste. A dica é vir no sentido horário, e botar assim, ó, não leio sem óculos, ó, não leio sem óculos, tá? Então aí a gente tem as rosas dos ventos aí, norte, sul, leste e oeste. E existe aqui os intermediários, ó. Pessoal, se eu cortar bem no meio aqui, ó, isso aqui é uma bissetriz dos quadrantes ímpares. E aqui eu tenho uma bissetriz dos quadrantes pares, já que aqui é o quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Cada ângulo desse é de 45 graus, ó, 45 graus, 45 graus. Tá? E qual é o nome dessas direções? É só juntar, tá? Ele está no meio de quem aqui? Ó? Norte e leste, nordeste, né? Sul e leste, sudeste. Aí na geografia nos facilita, né? Pelas regiões do Brasil, aí a gente tem, né? As regiões aqui, né? Entre norte e oeste, noroeste. Entre sul e oeste, sudoeste. E tem 45 graus entre cada uma. Tá? Só uma explicação geral aí que a gente sabe. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido, tá? Então tu tem no teto de um shopping uma câmera e pelo que eu entendi as posições delas podem ser controladas para nordeste, vai para sudoeste, vai para norte. Então ela tem 8 posições, vamos dizer assim, a câmera, pelo que eu entendi. Né? Vamos ver na sequência. A lente da câmera está apontando inicialmente no sentido oeste. E o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas a saber. Tá? Provavelmente ele vai querer saber a posição final da câmera. Tá? Eu estou com medo de riscar o meu desenho aqui, que ficou legalzinho. Então eu vou fazer, eu não sei se eu faço tudo no mesmo desenho, eu vou fazendo passo a passo, tá? Eu vou fazer passo a passo, se não ficar legal, depois a gente junta tudo. Vamos fazer assim, ó. Na primeira mudança, primeiro, botar assim, como é que vamos botar assim? Posição 0, posição 0. O que é a posição 0? Aquela posição que começou o exercício. Então está dizendo que a câmera está no sentido oeste. Oeste é para cá, ó. Oeste para cá. Então minha câmera está no sentido oeste aqui, ó. Oeste, tá? Essa é a posição 0. Vamos fazer a primeira mudança, pessoal. Primeira mudança. Vou fazer meio apertado aqui, não sei quantas mudanças vai ter. Daí diz primeira mudança, 135 graus. Observe que 135 é múltiplo de 45, né? Entre cada parte dessa aqui eu tenho 45 graus, né? Então ele vai andar 135 no sentido anti-horário.
Pessoal, anti-horário é no sentido contrário aos ponteiros do relógio, né? Então nós temos aqui, ó, sentido horário, horário e sentido anti-horário, anti-horário. Se ele vai no sentido anti-horário, ele vai vir nesse sentido aqui, ó. 135 graus, ele vai sair desta posição aqui, ó, que eu vou botar pontilhada. Aqui seria 90 graus, 135 graus, ele vai cair nesta posição aqui, ó. 135 nesse sentido aqui. 135 graus. Olhando para cá, 135, ó, aqui dá 90. 90 mais 45 deu 135 graus. Ele caiu na posição sudoeste. Caiu na posição sudoeste. Segunda mudança. Falhou o que eu imaginei no início do problema. Isso acontece na prova. Eu pensei que ele caía só nas posições norte, sul, leste e oeste. 60 graus não vai ser múltiplo de 45. Eu vou ter um problema aqui para desenhar. O jeito que eu estou organizando o problema. Mas isso acontece ao vivo na prova. Vai lá, faz o teu esquema lá, tu imagina, chega lá e agora? Vamos tentar ajeitar aqui, ó. Ele está na posição, olha só, ele está na posição sudoeste. E agora ele vai andar 60 graus no sentido horário. Horário é no sentido dos ponteiros do relógio. Para cá, 60 graus. Pessoal, se ele está aqui na sudoeste, 60 graus, ele vai passar do sudeste, do sul. Ele vai passar do sul. Aqui é o sul, ó. Aqui é o sul. Ele vai passar do sul quanto? Ó, ele vai passar do sul porque 60 graus, tá? Eu não gostei da minha resolução, mas agora a gente já começou assim. Olha só, ele vai vir para esta posição aqui. Esta posição, se aqui tem 45, aqui vai dar 15 graus. 15 graus. Tá? E após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com menor amplitude possível no sentido nordeste, devido ao movimento suspeito de um cliente. Qual a mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Tá? Então ele está nesta posição aqui, ó. Ele está a 15 graus, a segunda, a terceira... Ah, não, tem a terceira mudança ainda, 45 no sentido anti-horário. Pessoal, ele está aqui, terceira mudança, tem que fazer a terceira mudança. Ele está, ó, aqui eu tenho sul, ele está na posição 15 graus antes do sul, 15 graus antes do sul, e agora a câmera vai andar 45 graus no sentido anti-horário, 45 para lá. Pessoal, 45 para lá, ele já tem 15 aqui para chegar no sul, ele vai terminar 30 graus em relação ao sul, ó, 15, andando mais 30 lá, cai na posição 35. Então ele terminou, pessoal, ele terminou nesta posição aqui, ó. Olha só, vou fazer o esquema aqui. Aqui é o sul, ele terminou a 30 graus, né, nesse sentido aqui em relação ao sul. E ele quer, após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste. Pessoal, ele quer pegar a câmera e girar para o sentido noroeste. O sentido noroeste. Vamos botar aqui. O sentido noroeste aqui, ó. Noroeste. Certo? Tá? Então ele vai querer saber qual é esse giro. Qual a mudança do sentido controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Vamos lá? Eu posso girar a câmera para cá ou eu posso girar a câmera para cá. Só que ele quer o menor. Pessoal, o menor giro, vocês acham que é? Aqui eu tenho um quadrante inteiro, aqui eu tenho um quadrante inteiro. Aqui eu tenho 45, 45, empatou. Só que aqui esse ângulo é maior do que esse. Então fazendo por aqui é maior. Ó, esse equivale a esse equivale a esse, e esse ângulo é menor do que esse. Então o melhor caminho é no sentido horário, ó, no sentido ponteiro dos relógios. Então a resposta vai ser horário. Horário, certo? No sentido horário. Pessoal, qual é o ângulo que eu tenho? Aqui eu tenho 45, aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 30. Então eu vou somar, vai dar 45 mais 90
mais 30 graus. 90 mais 30 dá 120, 165 graus. Tem essa resposta? 90, 45 com 30, né? 45 com 30 dá 75, 165 graus. Então, no sentido horário, que letra deu? Letra E. Letra E. Letra E. Resposta letra E. Confere o gabarito para nós, Bruna. Tá certo. Tá? Bom, foi bom acontecer isso, tá? Eu fiz o exercício todo o tempo muito desconfortável, tá? Isso deve acontecer com vocês na prova, né? Tá? Eu vou apagar ele e vou refazer ele. Pessoal, agora a questão de número 24, tá? Nós temos aqui, ó, a questão de número 24. Nós temos a rosa dos ventos, que é uma figura que representa 8 sentidos, que divide o círculo em partes iguais. Então a gente tem as rosas dos ventos aí que a gente conhece, norte, sul, leste e oeste, e nós dividindo aqui, ó, exatamente no meio, cada quadrante desse, nós temos o nordeste, o sudoeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Tá? Aqui vai dar tudo ângulos iguais. Se aqui eu tinha 90 graus dividido no meio, cada ângulo desses aqui é 45 graus. Não vou botar todos aqui para a gente não perder tempo, certo? Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apoiada inicialmente no sentido oeste. Pessoal, o início, a câmera está aqui, na posição oeste, tá? Se a gente lembrar da trigonometria, que ângulo que ela está ali em relação aos ângulos, que é um padrão lá da trigonometria? Ela está em 180 graus, ó. Ela está em 180 graus, tá? Isso é o início do exercício, tá? E daí diz assim, ó, o controlador efetua 3 mudanças consecutivas. Então, vamos ver quais são as mudanças. A primeira mudança, pessoal, a primeira mudança vai me dizer o seguinte, ó, que ela vai andar 135 graus no sentido anti-horário. 135 graus no sentido anti-horário. Tá? Se a gente lembrar da trigonometria, o meu ângulo zero é aqui, ó. O ângulo zero, 90, 180 e 270 graus, eles são medidos no sentido anti-horário como positivo. E quando anda no sentido horário, a gente vai descontar. Então, no sentido horário, eu vou somando os ângulos. Quando eu sentido horário do ponteiro dos relógios, eu estou voltando, eu vou descontar os ângulos. Então, como está no sentido anti-horário, que é o sentido positivo da trigonometria, ele está em 180, eu vou somar 135, ele vai estar na posição 5, 8 com 3 vai dar 11, vai 1, 315 graus. Pessoal, aqui é 270, 270 mais 45 vai dar os 315 graus, 315 graus é aqui na posição sudeste. Vamos para a segunda mudança. Segunda mudança, olha lá, segunda mudança. A câmera vai girar 60 graus no sentido horário. Pessoal, está na posição 315 agora. E o que acontece? Vai ser no sentido 60 graus, no sentido horário. Só que quando eu vou no sentido horário, eu estou reduzindo o ângulo, porque eu estou andando no sentido contrário na trigonometria. Então, eu vou ter menos 60 graus, vai dar 5. 31, 6 vai dar 5 também, né? 5 mais 6 dá 11, vai dar 255 graus. Ou seja, estava em 315 e ele voltou para 255 graus. Aqui é 270, ele voltou para cá, 255 graus. E agora a gente vai para a terceira mudança. Terceira mudança, que ele está em 255 graus, e dá um giro no sentido anti-horário.
No sentido anti-horário eu vou somar ângulo, né? Então eu vou somar 45 graus no sentido anti-horário. Então eu vou somar 45 graus, isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar 5, dá 10, vai 1, dá 10 de novo, vai estar em 300 graus. Então depois da terceira mudança ele vai estar mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, 300 graus. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmara com a menor amplitude possível, no sentido noroeste. Então ele está em 300 graus, ó, final do exercício aqui, ó. Aqui é 270 graus, né? E está a 300 graus no final e ele quer vir para a posição noroeste. Pessoal, qual é a posição noroeste? Se aqui é 180 e é 45 para trás, 180 menos 45, ó, 180 menos 45, dá 5, virou 7, 3, 135. Aqui é 135 graus. Então eu tenho que vir para a posição 135 graus, tá? Pode girar nesse sentido aqui, como pode girar nesse outro sentido aqui. Pessoal, vamos vir pelo sentido anti-horário, anti-horário, tá? Nesse sentido aqui, ó, nesse sentido anti-horário. Vai ser 300 menos 135, 300 menos 135, tá? Vai dar 5, virou 29. 29 dá 6, 9 menos 3, 2 menos 1, 165 graus. Isso é uma possibilidade, 165 graus. Pessoal, o que acontece? Nesse outro sentido aqui, vai ser 360 menos 165, tá? Ou eu posso fazer o seguinte, ó, de 300 até 360, eu tenho 60 graus aqui e mais 135. Então, no sentido... Aqui, desculpa, aqui é no sentido horário, ó, no sentido horário, que dá os 165 graus. No sentido anti-horário, eu vou ter quanto? 60 graus para chegar até os 360, mais 135. Então aqui vai dar 5, 6, 9, 195 graus, também vai para a posição noroeste. Só que ele quer o menor. Então, 165 e 195, vou riscar esse aqui. A resposta é no sentido horário, 165 graus. Alternativa letra E. 25. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Daí tem a figurinha aqui. Eu vou simplificar a figura, tá? O guindaste eu vou botar como se fosse isso aqui, tá? Então são 3 figurinhas aqui para a gente analisar, tá? 3 situações. Situação 1, situação 2, situação 3, tá? Aqui eu tenho o cabo, ó, o cabo que vai puxar a peça, tá? Aqui vai estar num determinado ponto aqui e aqui vai estar a peça em pé. A peça eu vou botar em outra cor aqui para destacar. Aqui eu tenho a peça. Aqui eu tenho a peça numa situação intermediária no meio do caminho. E aqui eu tenho a peça, a viga, né? A viga já em pé aqui. É o que está me parecendo. Ó, na figura o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano no chão, e esse se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que inicia no tempo 0, no estágio 1, tá? Então o ponto O é a projeção do cabo, ó. O cabo aqui está encostado no chão, está tocando no ponto O. Ele subiu o cabo do guindaste, mas a projeção continua o ponto O aqui. Ficou em pé, o ponto O está aqui. Ele está me explicando o que é o ponto O. Enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O, considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Então está dizendo que o cabo ele não se inclina, né? Ele vai puxando sempre reto, tá? Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento representado na viga.
Então está me dizendo que o ponto M é o ponto médio da viga. Então a viga aqui, ó, ela tem um meio aqui, ó, ponto médio, não sei como é que está o meu desenho aqui, né? Mas a viga deveria, parece que está crescendo a viga, tá? Ponto médio. Eu vou aumentar aqui para não ficar muito desproporcional, né? A viga é maior aqui, a viga aqui. Então aqui eu tenho o ponto médio, certo? Ponto médio. O que é o ponto médio? É o ponto que está exatamente no meio da viga, ou seja, a distância até uma extremidade é a mesma do ponto médio até a outra extremidade. O gráfico que descreve a distância do ponto médio ao ponto O, em função do tempo, vale quanto? Então ele quer a distância do ponto médio ao ponto O. Então ele quer essa distância aqui. Podemos chamar de x. Ó, esta distância é x, esta distância é x, tá? Opa! Desculpa, aqui eu errei. É a distância do ponto médio até o ponto O. Então seria isso aqui, ó. Aqui é x, a distância do ponto médio até o ponto O é x, tá? Como é que vai ser esse gráfico aqui, então, de distância por tempo? Por tempo. Eu vou ter os 3 estágios aqui, ó. Estágio 1, estágio 2 no meio do caminho e estágio 3. Ó, os três intervalos de tempo, certo? Bom, qual é a distância que eu tenho, né? O gráfico descreve a distância do ponto M ao ponto O, que é aquele x aqui, tá? Eu botei como se fosse todos, o x é uma variável, né? Então vamos pensar o seguinte, como é que a gente vai fazer aqui? Esta distância do ponto médio até o ponto O, que é o x variável, né? Não quer dizer que seja o mesmo valor, o que eu vou fazer aqui? Vamos supor que essa viga aqui tem um comprimento D, 2D. O comprimento da viga é 2D para resolver o problema. Então, essa distância do ponto M até o ponto O vai ser, no estágio 1, vai ser D. Olha só, o x aqui vale D. Se a viga é 2D e está no ponto médio, essa distância é D e a mesma distância do M até o ponto O. O gráfico representa a distância do MO. Distância do MO. Agora, no estágio 3, olha só, a viga continua do mesmo tamanho, 2D. Qual é o ponto médio? É D. Qual é a distância do M até o O? É D também, olha só. Então eu já tenho 2 dados, tá? Então aqui, ó, no estágio 1 a distância é D, no estágio 3 também é D. Agora eu preciso saber no ponto 2, qual é o valor? No ponto 2 desse x, ó. Eu sei que isso aqui vale D, isso aqui vale D. Vamos pegar uma posição bem no meio, tá? Bem no meio. Isso aqui vai me formar um triângulo, ó. Pessoal, isso aqui vai me formar um triângulo, é uma questão de geometria. Um triângulo. Aqui é o ponto O, aqui é a ponta do guindaste, o ponto M está bem no meio, esta distância aqui é D, esta distância aqui é D, certo? O que mais que eu tenho aqui? Eu quero saber quanto vale o x é esta distância aqui, quero saber quanto é que vale o x. E se está exatamente bem no meio, eu posso afirmar que aqui é 45 graus, ó. Na situação no meio do caminho, ó, meio do caminho, eu posso afirmar que esse ângulo aqui é de 45 graus. Tranquilos? Se aqui é 45 graus, pessoal, aqui é 45 graus também, ó, porque aqui é 90. Aqui é 90 graus. Eu acho que a gente já está com o exercício quase todo morto, tá? Eu preciso saber desse x aqui. Desse x, tá? Vamos ver aqui. Pessoal, o que acontece aqui, ó? O que acontece aqui, ó? Aqui é 45 graus, ó. Aqui é 45 graus. Se aqui é 45 graus, estou pegando um triângulo lá de cima. Poderia pegar o triângulo daqui de baixo, ó. Aqui é 45 graus, ó. Aqui é 90 graus, quer dizer, desculpa, 90 graus. Se eu pegar esse triângulo daqui de baixo, esse aqui é 90, aqui é 45, aqui é 45 também. E aqui a gente mata o exercício. Porque o lado do triângulo ele tem a ver com o ângulo oposto, por causa da lei dos senos.
Então, se aqui é D e o oposto do D é 45, se aqui é 45, o oposto, que é o X, tem que ser D também. Então, essa posição intermediária também vai ser o D. Então, tem alguma coisa que vai pegar esses 3 pontos sendo o mesmo valor. Provavelmente o gráfico seja assim, ó. Ah, poderia ser assim, poderia, mas o do meio tem que estar conforme. A princípio é a letra A aqui, tá? Vamos ver nos demais aqui, nas outras letras. Ó, a B descarta direto, o valor inicial é diferente do final lá. A C, a mesma coisa, é grande o início e a distância diminui. Não. A D e a E, esses 2 pontos são iguais, mas na D, o do meio é maior, porque faz uma curva para cima, e na E, o D é menor, porque faz a curva para baixo. Então, realmente, é a resposta à letra A, tá? Eu considero um exercício bem difícil esse, tá? Bem chatinho, tá? Questão número 25. Vamos para a questão de número 26. Questão de número 26. Essa aqui a Bruna perguntou esses dias para nós, eu acho que foi essa, tá? Então vamos lá, é uma questão que a gente já fez durante a aula aí um dia, né? A figura mostra a praça circular que contém um chafariz em seu centro. Então tem um chafariz aqui no meio, olha só, tem um chafariz aqui no meio e a praça, ela é circular, tá? Então na geometria plana a gente já passou por essa questão, tá? Que contém um chafariz no seu centro e seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos, ou seja, tem o mesmo centro. Esse é o centro para o chafariz, para ter o raio do chafariz, e é o mesmo centro da praça circular, são concêntricos. O passeio terá um piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, então o engenheiro lá não vai poder entrar dentro do chafariz para medir o raio daqui e o raio daqui, não é? O engenheiro fez a seguinte medição, esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre 2 pontos A e B. Ele pegou a trena aqui e passou tangenciando o chafariz e mediu essa distância de A até B, que deu 16 metros. 16 metros. Olhei na figura, tá? Medindo entre A e B, conforme a figura, com isso obteve a medida do segmento AB de 16 metros. Dispondo apenas desta medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metros quadrados. A medida encontrada pelo engenheiro foi de quanto? Pessoal, ele vai revestir a praça, né? Botar um piso na praça, só que dentro do chafariz não vai. Então, na realidade, ele tem que colocar piso nesta região aqui, ó. Nesta região que eu estou marcando aqui, ó. O piso vai aqui, certo? Quanto é que é a área desta região aqui? Isso aqui lá na geometria plana nós vimos que é uma coroa circular. Então é fácil da área da coroa circular, ó, a área da coroa circular é a área de fora menos a área de dentro. A área de fora é πr ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Sendo que o raio grande, pessoal, sendo que o raio grande é o raio da circunferência de fora e o raio r minúsculo é o raio da circunferência de dentro, certo? Mas como calcular isso se ele não pode entrar no chafariz para medir o raio? Ele não pode medir esse raio aqui, que é o raio pequeno, e ele também não pode entrar no chafariz para medir essa distância, que é o R grande. Então, vou ter que achar uma relação. E a relação é aqui, ó, um triângulo retângulo, aqui 90 graus. Eu vou passar limpo esse triângulo para vocês enxergarem bem. Eu tenho o raio pequeno, eu tenho o raio grande. E esse cateto aqui vale quanto? Pessoal, é a metade. Eu tenho um triângulo para cá e um triângulo para lá. Então, aqui é a metade. Seria 8 metros. Eu vou relacionar isso fazendo um Pitágoras. Olha lá, um Pitágoras. Onde eu tenho aqui,
Pessoal, a hipotenusa, que é o raio ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ó. Rzinho mais 8 ao quadrado. Ah, mas como é que eu vou fazer se eu tenho duas incógnitas? Pessoal, presta bem atenção. Ó. Se eu botar o π em evidência, que é um fator comum, a área da coroa circular, vamos chamar de ACC, põe o π em evidência, eu vou ficar com r ao quadrado menos rzinho ao quadrado. E esse r ao quadrado menos o rzinho ao quadrado eu tiro daqui, ó. R ao quadrado menos rzinho ao quadrado, passou para o outro lado negativo, 8 ao quadrado é 64. Então isso aqui vai dar 64. Então a área da coroa circular, 64π. Ele não me deu o valor de π, então vai ficar como π mesmo, 64π metros quadrados, que vai ser a resposta à letra D de Dinamarca, tá? Então uma questão que não foi difícil resolver aqui, porque eu já tinha feito, tá? Então fizemos aí 1 mês e meio atrás, mais ou menos. Lembra dela, ô Bruna? Claro, lembro sim. Tá. Até ontem eu estava relembrando dela na aula de setor circular e seção e tal. Sim, sim. Então a gente usou ela como exemplo, né? Tu me mandou ela, acho que no meio da aula lá, a gente colocou e resolvemos ela. Pessoal, questão de número 27. A Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA, de uma empresa observa os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos. Fez um pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Nessa pesquisa realizada com uma amostra de 100 funcionários. Perguntou, chegou, pegou 100 funcionários e perguntou assim, tu já te acidentou? Sim ou não? Quantas vezes tu te acidentou? Tá? 100 funcionários. Norteará a ação da empresa da política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Então, número de acidentes, botar número de acidentes por número de trabalhadores. Número de trabalhadores. Lá no enunciado diz que foram 100 trabalhadores que foram entrevistados. Então, aqui 0, acidente 50. Pegou 100 trabalhadores. Fosse acidentado? Sim. Já sofreu acidente? Não. Então, 50 falaram que não tiveram acidente nenhum, tá? 17 funcionários falaram que se acidentaram uma vez. 15 funcionários se acidentaram 2 vezes. 10 funcionários se acidentaram 3 vezes. 6 funcionários se acidentaram 4 vezes. E 2 funcionários se acidentaram 5. Eu acredito que essa soma aqui vai dar 100, né? Essa soma aqui vai dar os 100 funcionários. A média do número de acidentes por funcionários da amostra da CIPA apresentada à diretoria da empresa seria quanto? Tu quer a média. Na realidade é uma média ponderada, né? Me vem essa de multiplicar, né? 17 vezes 1, dá 17 acidentes. 15 funcionários se acidentaram 2 vezes, são 30 acidentes. Que se 15 pessoas se acidentarem cada uma 2 vezes, são 30 acidentes. Então vamos botar uma tabela a mais aqui, ó. Botar aqui, ó. Aqui é o número de acidentes, né? Aqui botar número de acidentes total, tá? Aqui são 2 acidentes, mas cada funcionário. Então vou multiplicar isso aqui, ó. Vou multiplicar isso aqui, eu vou ter o número total de acidentes. Eu não posso fazer essa soma 5, 9, 10, 15. Não foram 15 acidentes que teve. Isso pode ser um erro. 15 dividido por 100, né? 15 por 100, ó, vai dar 0,15. Ó. A letra A, o cara vai somar isso aqui e dividir por 100. Está errado, porque não foram 15 acidentes. Porque só aqui eu tenho 30 acidentes. Ó. Então, ó, 5 vezes 0 dá 0. 17, 15 vezes 2, 15 funcionários com 2 acidentes, deu 30 acidentes. 10 funcionários se acidentaram 3 vezes, mais 30 acidentes. 6 se acidentaram 4. 6 vezes 4, 14. 6 vezes 4, 12, 24. 5 vezes 2 dá 10. Vamos lá. 30, 60, 84, 94. 94 mais os 17 lá. 94 mais os 17 dá 11, vai 1, 10, 11. 111 acidentes.
Bom, ele quer saber a média, ó, o número de acidentes por funcionário. Então, ele quer saber acidentes por... Pessoal, por é a divisão, né? Por funcionários. Número de acidentes por 111 acidentes. Quantos funcionários eu tenho? 100 funcionários. Então, só correr a vírgula, duas casas aqui. 1,11 acidentes por funcionário. Resposta D. Isso é uma média, né? Tá? Ah, mas eu nunca sofri acidente. Mas teus colegas sofreram bastante lá. Então, em média, dá um pouco mais de um acidente por funcionário. Se deu 111 acidentes, são 100 funcionários, dá mais de um acidente por funcionário. Isso é média, tá? Uma questão, eu achei boa, tá? Sem grande dificuldade, bem a cara das questões do Enem que a gente está acostumado. Vamos para a questão de número 28. Questão de número 28. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, questão de física, né? Tá? A intensidade da força que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa, não é? Do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita circular. Daí ele deu aqui, ó, tá? Que a força é igual a K, que é uma constante, M é a massa do satélite aqui, dividido por R ao quadrado. Lá na física, lá, em gravitação universal, F é igual a G, massa da Terra vezes a massa do satélite, dividido pela distância, que pode se chamar de D ou de R ao quadrado. Então, a gente conhece essa fórmula lá. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C, então ele deu um gráfico aqui, deu um gráfico, que é o raio R, pela massa M, massa M, e deu alguns pontos aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, e aqui eu tenho o ponto C, tá? Então, no plano de 3 satélites, A e B, estão representados, cada um por um ponto, MR, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se compor a intensidade das forças FA, FB e FC, gravitacionais, que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C. A intensidade das forças A, B e C expressas no gráfico satisfazem que relação? Pessoal, quer saber qual força que é maior, qual força que é menor, tá? Então, o que acontece aqui? A força depende de duas coisas. Olha só, a força é diretamente proporcional à massa e a força é inversamente proporcional ao raio, tá? Eu tenho massa nesse eixo aqui, ó, tenho massa nesse eixo e aqui eu tenho raio nesse eixo aqui. Tá? Tu pode até colocar valores se tu quiser. Eu vou fazer ela literal. Eu vou comparar pontos que tem alguma coisa igual, para mim ficar só com uma variável, certo? O que eu quero dizer com isso? Fica ruim eu comparar o C e o B. Por quê? Porque o B tem uma massa, o C tem outra massa. O B tem um raio e o C tem outro raio. Então, as duas coisas vão variar. Então, não é muito legal, não tem valores numéricos. Se eu tivesse, daria para comparar, né? Que a distância influencia mais do que a massa, né? Então, eu ia fazer essa razão aí. Mas nesse caso aqui, eu tenho que comparar o A com B, que tem o mesmo raio, ou o A com C. Então, vamos fazer primeiro aqui, ó, A e B, comparando A e B. O que o A e B têm em comum, ó? Eu tenho o mesmo raio, ó. O raio de A é igual ao raio de B. Se os raios de A são iguais aos raios de B, o que vai influenciar na força vai ser a massa. Quem tiver a maior massa vai ter a maior força. Aqui eu tenho a massa de A e aqui eu tenho a massa de B. Como a massa de B é maior que a massa de A, olha só no eixo aqui a massa de B é maior que a massa de A, eu tenho que a força de B é maior do que a força de A. Já tem uma razão aqui, já poderia eliminar algumas alternativas, tá? Eu não olho muito as alternativas para não perder tempo aqui,
né, que essa prova já está se arrastando, que ela é difícil, né, não está rendendo muito, mas geralmente a gente já vai lá e já elimina algumas alternativas lá, tipo assim, ó, ali, ó, a força de B maior do que de A, vamos ver a A, ó, pode ser a força de B maior do que a de A, tá? Mas da B eu já eliminaria, a força de A e B serem iguais, estão fora, tá? Bom, agora a gente vai ver, ó, como eu falei, relacionar esses dois é ruim, agora o A e o C dá para relacionar porque tem a mesma massa, então eu vou relacionar A e C. Como a massa de A é igual à massa de C, como a massa de A é igual à massa de C, eu vou comparar através da distância, dos raios, que é a distância do satélite até a Terra, certo? Só que é inversamente proporcional ao quadrado, ó, desculpa aqui, ó, ao quadrado, é inversamente proporcional ao quadrado. Então o que acontece? Quem tiver o maior raio vai ter a menor força. Como o raio de C, vai lá, como o raio de C está mais em cima, né? O raio de C é maior que o raio de A, o raio de C é maior que o raio de A, são grandezas inversamente proporcional ao quadrado, tá? São inversas, né? Então, se o raio de C é maior que o raio de A, significa que a força de C é menor do que a força de A. Né? Quem tem o maior raio tem a menor força. Cheguei a outra razão. Agora eu vou juntar tudo isso aqui, né? Ó, a força de A é maior do que a de C, só que ela é menor do que a de B. Então a maior força é de B. Ó. A de B é maior que a força de A e a força de A é maior que a de C. A C é a menor de todas. E daqui eu vou procurar minha resposta, que não necessariamente está escrita dessa maneira. Tá? Vamos lá. Na A está fora, porque FC e FA são iguais, está fora. Na B a gente já viu que estava fora, que FA e FB iguais também não serve. Agora na C, FA é menor do que FB. É fato. FA é menor do que FB. E FB é menor do que FC. Não, FB é bem maior do que FC. Está fora C. Na D, FA é menor do que FC. FA é maior que FC. Está fora também. A resposta é E. E agora a gente vai conferir por que é E. FC, está vindo de trás para frente. FC é menor do que FA, que é menor do que FB. Ó, lendo de trás para frente a alternativa da prova, FB é maior do que FA, que é maior do que FC, fecha a nossa resposta. Tá bem? Tranquilos? Então, letra E, questão bem legal, tá? Gostei dessas duas, 27 e 28, passou legal aqui no nosso teste. Questão de 29. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas, tá? Então, produtor de milho, tá? Produtor de milho, tá? Ele tem uma área de 160 hectares, tá? Hectare. Não sei como é que é a abreviatura de hectare, assim, hectare. Bom, para suas atividades agrícolas. Esta área é dividida em duas partes, uma de 40 com maior produtividade e outra de 120. Então eu tenho duas áreas aqui, tá? Uma de 40 hectares, então a área aqui, ó, uma de 40 hectares, tá? E outra de 120 hectares. Vou botar só H assim, 40 e 120 hectares. Essa aqui tem maior produtividade, maior produtividade e essa menor produtividade, tá? A produtividade é dada pela razão entre a produção em toneladas e a área cultivada. Então vamos botar aqui, ó, o que é produtividade? Produtividade. A produtividade, ele me diz que a quantidade de toneladas, vou botar assim, massa, tá? Vai ser a massa de milho que tu vai tirar, quantos quilos, quantas toneladas, dividido pela área, tá? Então vai ser massa por área, tá? Vamos botar assim, a gente vai criando as nossas incógnitas aqui. Sabendo que a área de 40 tem produtividade igual 2 vezes a outra, a produtividade da outra. Então está dizendo que a produtividade, eu vou chamar assim, produtividade da de 40, tá? Eu vou chamar de A e B, tá? Vamos botar nome nas áreas, A e B. A produtividade de A é 2 vezes e meia a produtividade da B. Quanto é que é a produtividade de A? É a massa de A,
que eu vou colher ali tantas toneladas, sobre a área de A, que é 40, é 2 vezes e meia a produtividade do terreno B, que é a massa de B, dividido pela área de B, que é 120. Aqui eu já vou ter uma relação das massas aqui. Eu já vou cortar esse zero com esse zero aqui, tranquilo, né? Esse 4 vai passar multiplicando lá, eu vou ter a massa de milho de A que eu vou colher, 2,5 vezes 4 vezes massa de B, dividida por 12, tá? Dividida por 12. Olha só, 12 por 4 dá para simplificar, divide por 4 dá 1, divide por 4 dá 3. Então eu vou ter que a massa de A, que estranho, 2,5 massa de B sobre 3. Pessoal, vou dar uma ajeitada nisso para não ficar com vírgula, vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então a massa de A é 5/6 da massa de B. Então eu já sei qual é a relação, não é muito agradável que é a relação que a gente achou, mas deu fração, tá? Bom, então a gente já sabe que 5 dividido por 6 é menos que 1. Então o que ele colhe no A é menos que ele colhe no B, tá? Mas não é na mesma proporção, a área é 3 vezes menos, mas aqui é quase a mesma, dá quase 1, é quase a mesma quantidade. Por quê? Porque a produtividade da área menor dá muito, rende muito, né? Então, para a gente ter essa ideia. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha, que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares. Então ele vai comprar uma nova área aqui que eu vou chamar de C. Por quê? Porque ele quer aumentar a produção dele em 15%. Só que tem um detalhe, eu não sei qual é a produção dele, né? Qual é a produção dele antes? Vamos botar assim, antes. Qual é a produção dele, né? Produção, não é produtividade. E agora? Antes, a produção dele é a massa que ele colhe de milho em A, tantas toneladas, mais a massa que ele colhe em B. Então é a massa de A mais massa de B. Isso aqui é antes, que ele colhe. Agora, depois, ele quer aumentar em 15%. Pessoal, aumento de 15% eu multiplico por 1,15. Então, depois, ele quer passar a produção dele, vou botar aqui, produção. São coisas diferentes, produtividade e produção. Produção é só as massas, produtividade é a razão das massas pelas áreas. A produtividade é o rendimento, tá? Então o que acontece aqui, é a mesma coisa que ter um cursinho com muitos alunos e a prova mais ou menos, tá? Então ele tem muita produção, tá? Agora a produtividade, tem cursos menores que aprovam bastante, então a produtividade, o rendimento é melhor. Tá? Então a gente tem aqui, e o depois, vai ser o que? A massa de A mais a massa de B é a produção antes. Ele quer aumentar em 15%. Eu vou multiplicar por 1,15. Por quê? Porque ele produzia 100%, ele vai aumentar mais 15%, ele vai ficar com 115%, que é 115 dividido por 100, só para a gente lembrar das nossas aulas, 1,15. Então, a produção nova vai ser a massa de A mais a massa de B vezes 1,5. Tá? Só que esta aqui tem a mesma produtividade da de 120. Para tanto, pretende comprar lá uma parte da fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da de 120. Então, aqui, produtividade, estou chamando de P maiúsculo. Então, a produtividade de C, que é a nova fazenda que ele vai comprar aqui, é a mesma produtividade de B. É a mesma produtividade de B. Qual é a área mínima em hectare que o produtor deverá comprar? Então, tu quer saber quanto é que vale a área C. Esta é a pergunta. Colocamos todos os dados. Agora vamos começar a pensar. Tá? Uma questão de interpretação. Estou comparando a C com a B, que tem a mesma produtividade. O que é produtividade? É a massa, a massa de C sobre a área de C, e a produtividade de B é a massa de B sobre a área de B, tá?
Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer. Quanto é que é a massa de C? E agora? Eu sei a relação das massas aqui. A massa de C é isso aqui, ó. Pessoal, antes a produção, né? A massa de C é isso aqui, ó. Vai ser 1,15 MA mais 1,15 MB. Vai lá, a massa de C, o que tu vai colher? Não é isso. Não é isso. Espera aí. É 15% só. Isso aqui seria toda. Pessoal, desculpa aqui, ó. O que eu tenho que colher em C é 15% do total. Então, olha aqui, ó, a massa de C, difícil a questão, é 15% da massa de A mais a massa de B, 15%. Então, a massa de C vai ser 0,15 MA mais MB sobre a área de C que eu quero saber. A massa de B dividido a área de B é 120. 120. Bom, mas aqui eu tenho três incógnitas, massa de A, massa de B, mas eu tenho uma razão aqui, ó. Eu tenho uma razão aqui, ó. A massa de A é isso aqui, ó. Vai ficar bem confuso, ó. Vamos ver aqui. 0,15 que multiplica a massa de A é 5/6 da massa de B mais a massa de B dividido pela área de C que eu quero saber. É igual a massa de B vezes 120. Pessoal, eu já enxerguei aqui, ó. Eu vou fazer esse MMC multiplicar por 0,15 e o MB vai cortar com o MB aqui, eu só vou ter a área de C, eu vou matar o exercício. Tá? Achei bem confuso, assim, bem complicada a questão. Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Vou fazer MMC daqui de dentro. Então, vou ter 0,15. Como é que eu faço aqui? Vai dar 6. 6 dividido por 6 dá 1. Vai dar 5. 6 dividido por 1 dá 6. Vezes 1 dá 6. Mais 6 vai dar 11 MB sobre AC é igual a MB sobre 120. Ai, que conta. Que conta. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é múltiplo de 6, ó. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Isso aqui é 15. Não é múltiplo, dá para dividir. Ó, 15%. Né? Eu quero fugir das contas. Né? Aqui é 11 vezes 11. Já posso botar assim, ó, vezes 11 sobre 6 MB dividido por AC é igual MB sobre 120. Ó. Aqui eu já vou cortar aqui, ó, MB com MB. Ó. Aqui eu vou colocar 1 aqui, né? Passa o AC multiplicando 1 dá AC. Vou multiplicar em cruz. E esse 120 passa para cá. 120, que multiplica 15, que multiplica 11, dividido por 106. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou cortar um zero daqui com zero daqui. O 12 dividido por 6 dá 2. Ó. Corta aqui, dá 2. Então, o que eu fiquei aqui? Ó? Eu fiquei com 2 vezes 15, 30. Área de C, 30 vezes 11 dividido por 10. Corto o 0 e o 0, 3 vezes 11, 33 hectares. Então eu vou precisar no mínimo de 33 hectares, tá? 33 hectares, a área, vamos ver o que acontece aqui, 33 hectares, B de Brasil, tá? Então, uma questão bem complicada aí, tá? Uma questão para deixar para o final da prova. Foi muitas incógnitas aqui. Eu gostei da questão, tá? Mas eu sempre uso esse termo. Eu não me senti confortável aqui, porque fazer para mim é uma coisa, agora fazer tentando explicar para vocês é diferente, tá? Então, eu tive medo que vocês se perderam no meio do caminho. E eu voltei, voltei. Aqui eu botei 0,15, ó, 15%, botei 0,15, voltei para o 15 dividido por 100 para me facilitar na conta, tá? Se eu fizesse esse exercício novamente, eu ia fazer ele com maior tranquilidade, tá? É um exercício bem difícil. Pessoal, agora vamos para a questão de número 30. 30. Nós temos aqui, ó, um mapa, provavelmente questão de escala, né?
O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Esta redução é feita com o uso de uma escala, que mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. A escala do mapa é 1 para 58 milhões. 58, 3 zeros, mais 3 zeros, 58 milhões. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do Tesouro é de 7,6 centímetros. Pessoal, o que é uma escala? É pequeno para grande, é uma razão. Tá? 1 centímetro no mapa corresponde a 58 milhões de centímetros na vida real. E ele tem no mapa 7,6 centímetros. Tá? A gente vai achar a distância real, só que se eu botar aqui em centímetros, eu vou achar aqui em centímetros também. A medida real em quilômetros desse segmento de reta vale quanto? Olha só, a gente vai achar em centímetros. Depois eu vou ter que transformar centímetros em quilômetros, tá? Então aqui vai ser a parte mais difícil. Aqui simplesmente a gente vai multiplicar em cruz. X vezes 1 x, 58 milhões, pô, que sacanagem, vezes 7,6. O que é 7,6? É 76 dividido por 10. 7,6, 76 por 10. Eu já vou cortar um zero fora e aqui eu vou ficar com 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, centímetros. E eu só vou fazer 58 vezes 76. Olha lá, 58 vezes 7, 6. Vamos lá fazer rapidinho aqui, ó. 5 vezes 7, 35. 8 vezes 7, 56. Tá? 8 vezes 6, 48. 5 vezes 6, 30. Somamos nas diagonais, né? Aqui dá 8, aqui dá 10, vai 1. 10, 13, 14, vai 1, dá 4. Ó, isso aqui vai dar 44,08. 44,08x. Bom, a gente pode dar uma desperto aqui, ó. Tá? A gente já pode eliminar duas, aquele 7, 6, 7, 6, tirar fora. Tá? A gente só tem que ajustar. Esse número gigante aqui também não existe, então senão a gente eliminaria porque a gente tem que passar para quilômetros. Pessoal, isso aqui é centímetro, só que o cent é 10 na menos 2. Aqui eu já vou passar para metros direto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 44,08. Ó. O cent do centímetro é 10 na menos 2. O 10 na menos 2 eu posso cortar com 10 na 2. Corto 2 zeros, 10 na 2. Passei para metros. Então eu tenho aqui, ó, 44,08 com 3 zeros, metros. Quantos quilômetros é? A gente sabe, uma regra de 3, né? 1 quilômetro é 1000 metros. Eu vou botar esse trem aqui, ó, 48,08 com 3 zeros metros, vai dar x quilômetros. Vou cortar 3 zeros e tá pronto a conta. Então esse x aqui vai ser 4.408 quilômetros. 4.408 quilômetros da alternativa letra A. Tá? Outra questãozinha fácil no meio dessas pavorosas aí, tá? Dá tempo? Dá tempo para fazer outra aí. Vamos para a questão de número 31, tá? Para a gente alinhar para encerrar no próximo sábado essa prova, se livrar de vez. Os tipos de prata normalmente vendidos são 975. Então olha só, a prata, tá? É lá um código que eles usam, né? 975, 950, 925, tá? Eu não sei nada de joias, né? Mas uma vale mais que a outra, tá? Essa classificação é feita de acordo com a pureza. Por exemplo, a prata 975, ele me deu um exemplo aqui, né? Exemplo, a prata 975 é uma substância constituída de 975 partes de prata. Então, eu tenho 975 de prata, Ag, né? Prata, não é? E 25 partes de cobre.
25 partes de cobre, tá? Em 1000 partes, claro, 975 mais 25 dá em 1000 partes, 1000 partes. Pessoal, isso é uma proporção, tá? E a proporção é a seguinte, pode ser em gramas, pode ser em quilos, pode ser em toneladas, o que tu quiser. Se eu tiver 1000 gramas, 975 é prata e 25 é cobre para ser a prata 975. Eu só dei como exemplo para a gente poder entender. Já a prata 950 é constituído de 950 partes de prata e 50 de cobre, em 1000. E a prata 975 é constituída, ele explica cada uma delas, né? Então daqui eu já sei, ó, 950 prata, eu vou ter 950 de prata e 50 de cobre. E a prata 925 é a pureza, né? 925 de prata e 75 de cobre. Isso aqui está me explicando. Aqui já dá para ver se a prata é mais cara do que o cobre, que essa joia é mais cara do que essa aqui, tá? Bom, aí ele me explicou tudo. Vamos ver o problema agora. Um ouvires possui 10 gramas de prata, 975, começou o problema, tá? Vou dar um traço aqui, começou o problema. Então ele possui aqui 10 gramas de prata, 10 gramas de prata, 925, tá? 925. E deseja obter 40 gramas de prata, ele quer 40 gramas de prata, 40 gramas de prata, 950, para a produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e cobre, respectivamente, deve ser fundido com os 10 gramas de prata 925. Pessoal, o problema, ele é simples, mas tem essas proporções. Olha só, a joia ele tem 10 gramas, só que ele quer 40. Tá? Ele quer 40, vai aumentar 30 gramas. Essas 30 gramas, uma parte é de prata e outra é de cobre. Só que ele não pode ser na mesma proporção. A joia era 925, ele quer passar ela para 950. Então o que acontece? Tens que botar mais prata do que cobre na proporção, para ela ficar com mais valor, vamos dizer assim. Primeiramente tem que saber quanto que eu tenho nesses 10 gramas, quanto é que eu tenho de prata e de cobre. Ó, em 1000, ó, 925, eu tenho 925, só que não são 1000, são 10. Então aqui ó, seria em 1000 partes, ó, 1000 partes. Lá eu tenho 10 gramas, ou seja, 100 vezes menos. Então vai ser tudo 100 vezes menos, ó, 0,75. Posso fazer de cabeça aqui, ó, das 10 gramas, eu vou ter 9,25 gramas de prata e eu vou ter 0,75 gramas de cobre. Entenderam o que eu fiz? Tá? É proporcional, tá? Em 1000 partes é 975, em 10 é 9,25. Eu acho que, se quiser, faz uma regra de 3, mas eu acho que não precisa perder tempo. Só que agora eu quero 40 gramas de 950. Então, quanto é que eu quero aqui? Pessoal, 40 gramas. Se fosse 10 gramas, eu teria 9,5 de prata e 0,5 de cobre. Concorda comigo ou não? Olha lá, em 1000 gramas aqui, eu quero uma joia 950. 9,5 de prata e 0,5 de cobre. Mas eu não tenho 40, eu não tenho 10, eu quero 40. 40 gramas é 4 vezes mais. 4 vezes mais. Então, na realidade, o que vai acontecer? Vezes 4, 9,5 vezes 4. Eu tô que nem aluno quando tá lá, tem que entregar a grade, né? Tô cuidando do tempo e tentando fazer rápido. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 9 vezes 4 dá 18, dá 36, dá 38. Olha lá, 38 gramas de prata tem que ter para dar os 40 nessa pureza aqui. Aqui, meio vezes 4 vai dar 2 gramas de cobre. Bom, só que a pergunta é quanto que eu tenho que colocar de cobre e quanto que eu tenho que colocar de ouro. Pessoal, vamos pegar aqui a prata primeiro. A prata. Quanto que eu tenho que adicionar de prata?
Eu tenho que ter 38 de prata, mas eu já tinha 9,25. Então vai ser 38 menos 9,25. Pô, esse 25 me ralou aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Dá 5, ficou 9. 9 menos 2. 9 menos 2 dá 7. Tá? Virou 37, na 9. 9 dá 8. Se eu não errei as contas, 28,75 gramas. Vou conferir, tá? Dá 29, 9 dá 18. Fechou. 28,75 gramas que eu tenho que colocar para a prata sair de 9,25 e passar para 38. Eu tenho que colocar aqui mais 28,75 gramas. E o cobre? O cobre era 0,75, eu tenho que passar para 2. Então o cobre de 2, que eu quero chegar a 2. Eu vou ter que adicionar quanto? Mas eu já tinha 0,75. Dá 25 para 1, dá 1,25 gramas. 1,25 gramas. Eu tenho que botar mais 1,25 gramas. Então a resposta provavelmente seja essa. 1,25 gramas de cobre, 28,75 de prata. Resolvi rápido, tá? Porque pela questão do tempo aí que está fechando. Então, 28,75 e 1,75, 25. Resposta B de Brasil. Confere para nós, Bruna, CB. Tá certo.